Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Vamos ao conteúdo. A esmeralda, parte 3. Segunda característica da esmeralda, fluorescência. Pressão. Irmãos, vimos o primeiro aspecto da esmeralda, que é a absorção. A esmeralda também se reflete aqui na vida do André, por outra característica que tem, que se chama fluorescência. Quando os peritos em esmeraldas vão examinar as esmeraldas para ver se são verdadeiras ou não, porque as esmeraldas falsas, quando se submetem à pressão, explodem, estalam, não aguentam a prova. Em troca, a esmeralda verdadeira suporta a pressão e resulta mais preciosa, e as melhores esmeraldas do mundo, reconhecidas pelos peritos em gemologia, a ciência das gemas, são as esmeraldas da Colômbia, especialmente as do Muso. Os peritos tomam uma esmeralda e com apenas um olhar dizem: esta é de Muso, esta é do Coscoés, esta é de Chivor ou de Somondoko, estas são da Austrália, estas são do Paquistão. Esta é do Muso. Esta é da Colômbia. Fluorescência. Os gemólogos valorizam tremendamente as esmeraldas da Colômbia. As esmeraldas têm uma identidade interna, elas têm umas intrusões de perita, às vezes de gás, e essas intrusões são como a assinatura da esmeralda, como a assinatura da procedência e da mina. Então as esmeraldas têm uma identidade e são submetidas a uma prova, e a prova da esmeralda é que a colocam em um filtro que se chama o filtro de Chelsea, que foi quem inventou esse tipo de filtro para provar as esmeraldas. É um filtro que emite luz polarizada em distintos ângulos. Vocês sabem que a luz se decompõe no arco-íris, então envia a luz em distintos ângulos, e a esmeralda que é genuína, a esmeralda que é verde, ao submeter-se ao filtro dá um reflexo vermelho e se vê vermelha, ou seja que o reflexo é vermelho quando a esmeralda é verdadeira. As esmeraldas que não são de qualidade, ou que são falsas, seguem sendo verdes, não mostram que dentro do verde está o vermelho. Então, quando se examina a esmeralda legítima através desse filtro, vê-se o vermelho, a luz vermelha desprendendo do verde. Quando olha por fora é verde, quando olha por dentro é vermelha, e isso é muito significativo, porque a cor verde é a cor da vida, é a cor da esperança. Mas quem pode ter vida e quem pode ter esperança se não for pela morte de Cristo, se não for pelo sangue de Cristo? Uma esmeralda falsa não tem a Cristo, por isso não suporta a pressão e estala. Em troca, uma esmeralda verdadeira tem verdadeiramente vida no interior, e por isso pode suportar a prova como a suportou André. André ficou na cruz como 4 dias, torturaram-no e ficou pendurado vivo na cruz por 4 dias e trataram até o último de vencê-lo, e o Senhor permitiu que seu servo fosse provado até o último, e ele até ria. Isso é porque passou a prova. Verdadeiramente era um crente, verdadeiramente era alguém que foi leal e que estava seguro do que acreditava. Ele tinha visto o Senhor. A primeira prova na esmeralda é a pressão. Então, tão logo a esmeralda legítima se submete à prova, a suporta e fica mais preciosa. A segunda prova é a do filtro. Resulta que tem luz vermelha, sua fluorescência, luz vermelha, e se vê vermelha, um vermelho formoso. A esmeralda verde por dentro tem um vermelho. Isso nos mostra precisamente que o verde é cor da vida, cor da esperança, porque dentro tem ao Senhor, porque é um redimido, porque na verdade acreditou no sangue de Cristo, por isso tem vida e por isso tem esperança. A pessoa que não recebeu ao Senhor não tem nem vida nem esperança. Exatamente essa é a segunda característica da esmeralda que Deus atalha na prova. Foi submetida à prova, ao filtro da cruz em X, e demonstrou realmente quem era, e descansou. Inclusive as outras pessoas gritavam para que o soltassem, e ele mesmo lhes dizia da cruz que não se preocupassem, que ele ia partir com o Senhor, que ele já terminou seu testemunho, que deixassem ele entregar sua vida ao Senhor. E o outro homem, que crucificou André, se suicidou e aonde foi parar? Terrível, não suportou a questão. A esmeralda no trono de Deus. Agora vamos a Apocalipse capítulo 4, onde aparece a esmeralda de uma maneira especial. No trono do Senhor aparecem especialmente 3 pedras preciosas. O jaspe, o sárdio, que aqui se traduz cornalina, que no grego é sárdio, que é o mesmo, e a esmeralda. Leiamos Apocalipse 4:1 em diante para contexto imediato, para ver as características da esmeralda, de Cristo formado em André, de seu testemunho.
Depois destas coisas, das 7 igrejas, dos 7 candeeiros, capítulos 2 e 3, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Primeiro o Senhor lhe mostrou a história no mundo visível, e no mundo em que a igreja viveria os capítulos 2 e 3, e agora lhe mostra a cena celestial, a cena por trás dos bastidores, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, já está no plano do mundo visível, agora vem ver o que para você é invisível, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O soberano, que conhece e tem em sua mão o futuro. Imediatamente, porque quando Deus faz algo é imediatamente, eu me achei em espírito, e o que viu primeiro? Não pode ser outra coisa a não ser o trono. Não se pode ver o futuro sem ver quem está no trono. Pode-se conhecer o futuro se soubermos quem está no trono. E eis armado no céu um trono, e, no trono, alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante, no aspecto, à pedra de jaspe de cornalina, que no grego se diz sárdio, e, ao redor do trono, há um arco-íris semelhante, no aspecto, à esmeralda. Aqui aparece a esmeralda relacionada com o arco-íris ao redor do trono. Deus talvez poderia escolher outra pedra, o Espírito Santo poderia talvez inspirar outra coisa, João talvez poderia ver algo diferente, mas João associou o arco-íris à esmeralda. O arco-íris tem várias cores, mas diz que era semelhante em aspecto à esmeralda. A esmeralda implica a lealdade. A esmeralda se relaciona também, não só com o verde da vida, com o verde da esperança, mas também se relaciona com a lealdade do pacto, porque isso é o que significa o arco-íris. A primeira menção do arco-íris foi em Gênesis depois da prova, depois do dilúvio registrado em Gênesis capítulo 7, 8 e 9, quando Noé saiu da arca. No capítulo 9 aparece o pacto de Deus com o Noé, e depois de lhe dizer outras coisas, diz: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Qual é o sinal do pacto? Porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então, me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Por esta passagem se vê claramente o que é o arco-íris. O arco-íris é o pacto de Deus, o sinal do pacto é a lealdade de Deus. Houve um julgamento sobre a terra que foi o dilúvio, mas Deus disse que não vai haver mais dilúvio, e o arco não é somente para que nós o vejamos, é para que Deus mesmo veja. Então, me lembrarei da minha aliança. Ou seja, muitas vezes possivelmente Deus estaria tentado a voltar a castigar ao mundo com dilúvio de águas, porque certamente as coisas que os antediluvianos fizeram, hoje estão fazendo de novo. Por isso é que na próxima vez que o Senhor destruir o mundo não será com água mas com fogo, porque com água já disse que não o faria mais, mas o fará com fogo. Mas do que nos fala o arco-íris do pacto de Deus? Que é um pacto, é uma aliança que implica lealdade, implica cavalheirismo, guardar a palavra, e quando em Apocalipse 4 vemos que ao redor do trono de Deus está o arco-íris, está mostrando que Deus é um Deus fiel, é um Deus que cumpre as promessas, mas o curioso é que João viu que esse arco-íris era semelhante em aspecto à esmeralda. A esmeralda representa o arco-íris, porque o arco-íris se mostra em aspecto de esmeralda. Deus associa a esmeralda com o arco-íris. Do que nos fala a esmeralda? Fala-nos de lealdade, fala-nos não só de vida, fala-nos não só de esperança, fala-nos não só de verdade, de genuinidade e de autenticidade, mas nos fala também de lealdade. Disso também fala a esmeralda porque a esmeralda é a aparência do arco-íris, e o arco-íris representa o pacto, e o pacto implica lealdade, implica todas estas coisas. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo da esmeralda, no próximo vídeo.
Graça e paz, irmãos e irmãs.